Gravando já. É, viu, Emily? Eu vi lá a tua mensagem lá do perguntando do link. Se você quiser receber o link automático, o pessoal recebe toda semana. Eu acho que eu não tenho teu Gmail, então daí acaba que você deve pegar o link pelo Ulimester, né? Ou o Campus, mas o pessoal recebe automático pelo Gmail. Se você quiser também, só colocar no chat aí, depois, o teu Gmail que eu cadastro daí no. Aí o Google envia o link automático, você não precisa ficar esperando daí chegar, beleza? Então vamos lá, jovens. Vamos começar a falar dos materiais argilosos. Então, os materiais argilosos, pessoal, são os que compõem a nossa a cerâmica, né? Usada na indústria da construção civil. E tudo que for então de louça sanitária, tijolo, bloco, qualquer peças assim que sofreram processo de queima, esmaltação, banheiras, enfim, azulejo, piso, lajota, tudo isso daí que tem essa propriedade de resistência ao risco, resistência à umidade, ou para fins estruturais, né? O telhado, o piso, são fruto dos materiais argilosos, né? Que praticamente é vulgarmente, né, chamado de barro, né? Mas não é qualquer barro, né? Existem algumas propriedades que a gente vai estar vendo aqui na sequência que são importantes para que você consiga ter um material cerâmico adequado para o que você quer utilizar nas edificações, né? Então são essas argilas que saem do solo, que é extraído assim com pá carregadeira, né? É um processo, a extração da argila é aquela conhecida, né? Com pá carregadeira. Vamos ver uma imagem aqui boa. Extração, argilas. Extração argila. Né, então a extração de argila é assim, né, pessoal? É um processo bem, bem bruto. Você usa trator com sistema de pá, eu não sei, aqui eu sei que é pá carregadeira essa extremidade, a outra extremidade esqueci como que é o nome. E elas saem de lugares, né, que chamam jazidas, né? Então as jazidas são esses lugares onde se tem hum, materiais com propriedades que vão dar certo, no falando agora na construção civil, né, para a fabricação dos materiais cerâmicos, né? E elas têm que ter assim um limite de tamanho de partícula, elas têm que ter um limite de parte arenosa, né? Exemplo, uma argila excessivamente arenosa,
com partículas de óxido de silício, ela não tem aquela plasticidade, aquela moldabilidade, né? Porque quando você vai fabricar assim telhas, tijolos, pisos, azulejos, você precisa ter essa plasticidade, né? Essa propriedade de moldar, né? Então, só para ilustrar um pouquinho. E é um processo bem agressivo para o meio ambiente, né? Fala-se, né, pessoal, que toda vez que uma região ela é explorada, né, em termos de matéria-prima, como argila, por exemplo, veja aqui, ó, aqui você inicialmente tinha, nessa foto que eu estou mostrando, você tinha um campo, pode ser às vezes uma pequena colina, ou às vezes até uma montanha mesmo, né? Mas você tem às vezes um campo com uma pequena elevação, e aí o pessoal tira aquela capa de vegetação e começa a retirar o material argiloso que o pessoal faz testes de queima em fornos, de retração, de resistência, para daí decidir se vai explorar ou não aquela jazida. Então, o lugar chama-se jazida, né? E pelas leis ambientais, depois que é feita a extração, precisa ser feita a reposição da natureza. Então, teria que se trazer caminhões de terra, assim, jogar de novo e nivelar o terreno, plantar assim, ou semear uma vegetação provisória até que venha uma vegetação natural. Só que isso, na prática, imagine quem que vai fazer buracos e buracos e crateras, né? E depois vai repor uma outra terra qualquer, né? E devolver a natureza que foi tirada de cima. Então, é muito difícil. Então a gente fica assim entre a necessidade do progresso e a, o cuidado com o planeta, né, o meio ambiente, né? Então, todo o processo mineral ele gera assim imensas crateras, né? O Brasil ele é orgulhoso assim em exportação de minério, empresas famosas brasileiras, né? Extraem e exportam minério para o mundo todo, mas o Brasil ele tem assim uma imensidão assim de crateras espalhadas assim, né? Onde havia vegetação, animais, água natural correndo, né? Vira assim crateras enormes. Então, mas aí a gente não vai explorar? Não, tem que explorar. Mas vamos ter que evoluir muito assim na questão das formas racionais de explorar. E não como é hoje, assim, né? Hoje é visado praticamente o lado econômico somente. O meio ambiente é segundo plano. Tudo bem, Thaídes? Tudo bem, Alisson? Beleza, professor. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, professor. Tudo bem? Passaram bem a semana? Com frio, mas sim. Tranquilo. É. Mas aqui em Ponta Grossa é um pouquinho mais frio que aí, moçada. Aqui o bicho pega. Que nem agora, aqui, deixa eu ver aqui. Vamos ver no meu celular aqui. Que tá marcando 13.
E por aí tá quanto? Aqui tá 12, professor. 12 já? Já tá complicado, já tudo assim. Mas se diz aí em qual que é a tua cidade mesmo, Liz? Em Curiú, E Telêmaco é igual Curiúva ou parece que Telêmaco é mais quente? Aqui tá 13, professor. Cedo eles era falam que Telêmaco é 8 mais horas da frio um manhã, pouco ainda. tava 4 graus. Aqui. Como é que é? Aqui tá 13 agora. E cedo, 8h15 da manhã, tava 4 graus. Ô, louco. Eu saí cedo hoje também de casa. Tava frio, mas nem olhei pro termômetro, senão não saía. É, moçada. Previsão, amanhã a previsão acho que é baixa também, né? Tem que puxar Ah, os... com certeza, professor. Parece que tá, aqui tá dizendo que amanhã aqui em Ponta Grossa vai fazer 5 de mínima. Tá louco? Meu Deus. O negócio tá pegando. Faz parte, né, pessoal, da nossa região aqui. Tá certo. Tô bem, colegas. Continuando então aqui o nosso papo aqui das argilas. Então elas que são extraídas da natureza e vão compor os nossos materiais para a indústria da construção civil. As cerâmicas de forma geral. Louça sanitária, pisos, blocos, tijolos, né? Então quem é a argila? Bom, a argila, ela é assim uma rocha. Engraçado dizer isso, né? Mas a argila é uma rocha que com o passar dos milhares de anos foi sofrendo o intemperismo do planeta. Chuva, calor, frio, pressão, umidade. E aí ela foi se deteriorando, foi se quebrando e essas rochas foram se tornando partículas muito finas, né? Então a argila, que é o barro, a terra, ela é uma rocha assim que foi sendo moída e degradada assim com o passar dos milhares de anos. Isso é a nossa argila. Então, o nosso lugar de extração é uma jazida, mas no linguajar prático o pessoal fala de barreiro, né? E as pessoas que uma coisa interessante assim dessa área é o seguinte: se você, por exemplo, se você, isso é para qualquer mineral, se você tem uma chácara, uma fazenda, não sei se vocês já ouviram falar nisso, e alguém descobre que embaixo da tua chácara, da tua fazenda, existe um material, um mineral assim de interesse econômico, né? Você é dono da propriedade, mas se a tua propriedade assim não tem nenhuma utilidade, né? Digamos que é uma fazenda que não produz gado, não tem plantação, a pessoa consegue na justiça requerer o direito de lavra. Você vai receber por cada caminhão tirado, mas você não vai conseguir impedir. Já ouviram falar isso? Nunca ouvi falar, professor. Então cuidado em vocês que tem fazenda aí espalhada, hein? Se você tiver algum mineral de valor econômico no subsolo, porque nas leis brasileiras nós somos proprietários só da superfície, do que está abaixo da superfície nós não somos proprietários. Interessante, né? Então cuide, pessoal. Botem cabeça de gado aí nas fazendas de vocês aí.
Senão vocês perdem. Continua sendo tua aquela propriedade, mas você não consegue impedir a exploração. E aí o pessoal vai explorar e você vai receber. Vai receber um royalties lá por cada tonelada extraída. Mas se não tinha produção agrícola, se não tinha produção de gado, nada, ou qualquer outro tipo de produção, você não impede daí a exploração. A pessoa que descobriu vai explorar, vai tirar, ganhar dinheiro e vai te dar uma parte, uma comissão. O pessoal e dá altas brigas assim, né? Já trabalhei em indústria cerâmica assim. Às vezes o dono, fazendeirão, assim, quer guardar a propriedade dele à base de arma, assim, mas não consegue, né? Vai lá, justiça, polícia. Briga feia. Então, o que caracteriza uma argila? Então, vamos começar aqui. O que é uma argila? 3 condições para ser argila. Bom, tem que ter partículas com diâmetro inferior a 2 micrômetros. Micro, esse U com a perninha é 10 a menos 6. Né? 2 micrômetros é a mesma coisa que 2 milésimos de milímetro. Então, tem que ter, sim, partículas muito finas. Né? Que elas foram afinadas, né? Tiveram seu diâmetro diminuído com os milênios, através de pressão, temperatura, umidade, né? Ou seja, você pode pegar qualquer terra, né? Qualquer barranco assim, e transformar em argila. Coloca em moinhos assim e vai afinando, diminuindo, né? Moinhos movidos a energia elétrica, né? Mas ninguém vai fazer isso, né? Porque se já existe argila pronta, para que fabricar argila, né? O que dá um gasto elevado. E o custo da argila é muito barato, né? O pessoal tem carregado em caminhões grandes assim para poder valer a pena, né? Então a argila, o preço dela é barato. É terra, né? Barro, né? Vulgarmente falando. Só que ela tem propriedades específicas. Né? E aí, então, para ter uma ideia assim, o que estaria assim com partícula um pouquinho maior que a da argila? É o silt. Então é o nome que se dá para material assim, solo, né? Qualquer tipo de solo que esteja assim um pouco acima da argila em termos de tamanho de partícula. E aí acima do silt vem o que a gente chama de areia. Por exemplo, a areia que é usada na construção. Areia de praia. Quer dizer, não que a areia de praia seja usada na construção, né? Só para comparar a questão do tamanho da partícula. Então essa foi a primeira condição, né? Ela ter partículas muito pequenas. Abaixo de 2 micrômetros. Ou 0,002 milímetros. Agora, além dessa condição, né, elas precisam também ter na sua constituição somente argilominerais. O que é isso? Argilominerais, né? Que expressão é essa? É um grupo, é uma categoria de minerais da natureza que tem essa composição. Silicato, relacionado a silício, né? Silicato e hidrato de alumínio. Silicato e hidrato de alumínio. Ou silicato e hidrato de ferro. Ou silicato e hidrato de magnésio. Com álcalis
Álcalis é cálcio, berílio, magnésio, metais alcalinos, não, metais alcalinos, né, álcalis, é sódio, potássio, césio, né, lítio, e da tabela periódica, aquela primeira coluna da tabela periódica. E os alcalinos terrosos é berílio, magnésio, cálcio, estrôncio, né? Aquela segunda coluna da tabela periódica da esquerda para a direita. Isso que é alcalino terroso. Esses argilominerais vêm dos tais feldspatos. Feldspato é um termo bastante conhecido, assim, no ramo dos minerais argilosos, né? Então, essas palavras diferentes, assim, é que constitui os argilominerais, né? Silicatos, hidratos, feldspatos. São todos esses os componentes minerais das argilas. Então, basicamente o que vai na argila é sílica, SiO2. Basicamente o que vai, né? Sílica, SiO2. E alumina, Al2O3. Então, são minerais, né, que compõem as argilas. E aí tem impurezas que são chamadas impurezas, mas às vezes elas acabam trazendo alguns benefícios, né? Óxido de ferro, óxido de cálcio, óxido de magnésio, óxido de sódio, de potássio e alguns outros aqui. Então são as impurezas que em muitas situações elas beneficiam as propriedades das argilas. Tranquilo até aqui? Tranquilo. Beleza. Só ajeitar aqui. Então, pessoal, lembrando lá da química, né? A química, as funções, segundo a química inorgânica, não sei se vocês lembram daquela química geral inorgânica, haviam 4 grandes grupos da matéria, né, que eles falavam, né? A matéria, as substâncias químicas, né, podem ser divididas em 4 grandes grupos na visão da química inorgânica. Ácidos, bases, sais e óxidos. Então, dentre esses 4 grupos que a química inorgânica divide as substâncias químicas, o grupo óxidos é o grande, assim, formador dos minerais e das argilas, né? Então, quimicamente, as argilas são óxidos, né? Óxido de cálcio, óxido de ferro, óxido de magnésio, de potássio, de sódio. Então, são esses as principais substâncias químicas, né, que compõem as argilas. E aí uma propriedade muito importante das argilas, que a gente já está falando aqui, que é a plasticidade, né? Ela vem da matéria orgânica. Então,
Sempre que você pega assim um barro, uma terra, você aperta na mão e ele fica assim moldado, é porque ele tem assim um teor de matéria orgânica que permite essa plasticidade, essa moldabilidade, né? Ao passo assim que essas terras, assim, esses barros que você aperta na mão e daí solta, ele se desmancha, ele não fica assim aglutinado, ele se separa em torrões assim, é porque é um material que não tem muita matéria orgânica, mas ele tem muito composto alcalino. Alcalino, na tabela periódica, é aquela primeira coluna, né? Lítio, sódio, potássio, césio, né? Frâncio. É a família 1A da tabela periódica. Então, a primeira propriedade da argila é ter partículas finas. A segunda propriedade da argila é ser originada desses argilominerais, né? Esses materiais assim que a gente está conversando aqui, né? Que são basicamente óxidos, né? E por fim, para ser uma argila, ela tem que ser plástica quando úmida, né? Aquela propriedade de ser moldável, tornar-se rígida quando seca, né? Quando seca, ela precisa ficar assim. Se você pegar assim, fizer um bloquinho de argila e deixar assim secando por alguns dias assim ao ar livre, ele vai se tornar assim rígido, né? E depois quando você queima, né, quando passa pelo forno, ela precisa adquirir assim uma alta resistência, né? Então essa é a terceira propriedade que compõe uma argila. Ela ser plástica quando úmida, moldável, rígida quando seca e resistente quando queima, né? Então o que que ocorre, né, nas argilas que quando passam pelo forno elas se tornam rígidas, né? O que que acontece? Vamos ver aqui. Se a gente consegue uma imagem interessante. Vamos pegar uma imagem boa aqui. Só um pouquinho, pessoal. Vamos ver. Deixa eu ver se a gente acha aqui. Uma imagem legal.
Tá, aqui eu não encontrei uma imagem boa assim para ilustrar, mas o processo de queima das cerâmicas, ele gera um fenômeno como se fosse assim, entre aspas, né, um derretimento das partículas. Deixa eu ver, partículas, vou por aqui. Partículas. Um derretimento das partículas e aí elas acabam se unindo, né? Se unindo devido ao processo de alta temperatura. Será que é esse aqui? Ah, tá. Consegui aqui uma imagem legal, pessoal. Aqui ele tá assim um pouquinho fosco, mas só para dar uma ilustrada, né? Depois eu consigo uma imagem melhorzinha. Então, quando você passa um material pelo forno, um tijolo, uma telha, uma lajota, um piso, você tem partículas que têm uma resistência à temperatura maior e partículas que têm uma resistência à temperatura menor, tipo num vidrado, né? Baseado em óxido de silício. Então, esses materiais que têm uma resistência à temperatura menor, esses materiais acabam se fundindo antes e percorrendo todos os vazios assim daquelas partículas maiores, né? Preenchendo, né? E aí após resfriar, acaba unindo essas partículas, né? Numa comparação assim muito simplista, né? Seria o pé de moleque, né? Não sei se vocês já repararam, né? Que o pé de moleque, para quem já viu fazer, ele tem aquela calda de açúcar caramelizado, derretido, e envolvendo os grãos de amendoim. Então esse material mais líquido, que derrete antes, que une essas partículas maiores, são os vidrados, os materiais de baixo ponto de fusão, com composição praticamente óxido de silício, né? E esses materiais de maior resistência à temperatura acabam sendo unidos, percorridos, envolvidos por esse material mais líquido, né? Então, é isso que acontece no forno. Por isso que uma cerâmica, antes de passar pelo forno, você desmancha ela assim, por mais que esteja assim, um tijolo moldado, bonitinho. Se você apertar, ele vai desmontar. Mas depois que passa pelo forno, você vai ter bem maior dificuldade de você desmontar assim, um tijolo, porque ele adquiriu uma resistência mecânica devido a um processo de sinterização, união de partículas por ação da temperatura, né? Materiais ali internamente se fundem e acabam sendo uma cola para os grãos maiores. Não sei se dá para entender a ideia. Então, são essas as três características da argila, pessoal. Partículas finas, compostas por argila minerais e
serem plásticas quando úmidas, rígidas quando secas e adquirir resistência após passar por fornos assim na casa dos 1200 graus em diante. Região de vocês aí tem olaria, pessoal, que fabrique tijolo, telha, por perto? Eu sei que Curiúva ali, professor, tem olaria. E tem um local lá que tinha argila também. Extração? Não sei se existe ainda. Sim, aham. Ah, legal. E já visitaram assim processo de fabricação de material cerâmico? Alguém já viu? Inclusive essas fábricas antigas assim de fabricação de material cerâmico, elas eram assim bem rústicas assim, né? É, com fornos a lenha assim, ou no máximo a carvão. O processo assim com um controle bem rudimentar, daí saía tijolo de diferentes tamanhos assim. Não sei se vocês já repararam em construções antigas assim. Você tem às vezes quando descasca uma parede, os tijolos assim não são tão padronizados assim, né? Os blocos cerâmicos de forma geral. Até o pessoal usava muito tijolo maciço antigamente, né? Não tinha muito assim a tecnologia de fazer o tijolo vazado, que aqui no processo de extrusão, né? E a massa é empurrada contra uma matriz, né? Que daí fica com aqueles vazios. E- Esse seria aquele tijolo pequeno, liso, né, professor? Isso, Sem aqueles frisos nele, né? exatamente. É isso aí. Então as fábricas eram bem assim rudimentares, né? Tinha uma grande falta de padronização, né? Hoje já não. Hoje os tijolos assim já são mais padronizados, assim, até a coloração assim já não varia muito, né? Antes eu tinha tijolo preto, vermelho, meio amarelo, uma variação de cor enorme, né? Que significa que teve queima em diferentes temperaturas, né? Hoje já é mais padronizado, os fornos já são, tem fornos até com controle assim de temperatura, né? Por ventarola, abre e fecha, ventilação. E aí já não é mais assim lenha, né? Hoje já se usa muito cavaco, né? Parece. Não sei se alguém já passou por perto das olarias, hein? É esse que eu sei que tem ali em Curiúva ali, é de lenha ainda, professor. E os tijolos é desses primeiros que saiu. O senhor comentou agora, que é Ma- liso ali, pequenininho. É feito ah, assim, mais onde rudimentar tem. um pouco? Sim, aham. Entendi. A não ser que agora eles atualizaram o negócio lá, mas até quando eu fui pra lá, na casa de uns parentes, é bem perto ali. Era Aham. no modo antigo mesmo. Ah, entendi. Então acaba que vai evoluindo, né? O pessoal vai tendo que aperfeiçoar para poder ter competitividade, obter lucro, né? Que o grande sempre vai acabar engolindo o pequeno, né? Então, pessoal, agora falando da, da classificação das argilas, elas podem ser cauliníticas, são aquelas brancas. Não sei se alguém já ouviu falar em caulim. Caulim é um tipo de barro, né? De argila, muito claro, assim, branco mesmo. Ele é usado para fazer a vela do motor de carro, vela de ignição, para fazer a, a louça sanitária, não sei se alguém já reparou, uma louça sanitária de banheiro, quebrada assim, a cerâmica não é vermelha, ela é branca. Ou
na indústria do papel, para esbranquiçar papel, e medicamentos, por aí vai. Então as argilas cauliníticas têm essa característica de coloração branca, né? São mais purificadas, assim. Ela é mais nobre, mais cara, né? A tonelada dela é bem mais cara. Deixa eu ver se eu consigo uma imagem aqui do caulim. Caulim. Dá para ver a imagem, pessoal? Sim. Ó, então isso aqui é uma argila. Muito branquinho, né? Então você tritura isso, mistura com água, ele se torna plástico. E aí você faz pratos de porcelana, xícara, essas xícaras de porcelana. É a região de Campo Largo ali, não sei se alguém já passou por ali. Tem muitas fábricas de porcelana, porcelana de mesa que fala, né? Porcelana branca, não sei como é que chama. Mas assim, jogos, tem até exportação ali. Jogo de xícara, jogo de prato. é, Aquela Oxford, aquela Germer. São marcas assim que tem ali na região de Campo Largo, ali, indo para Curitiba. Então usa-se muito esse caulim, que é um material, é uma argila de coloração branca, propriedades bem estáveis, assim, um material nobre, né? Mas purificado. E aqui é uma imagem de uma jazida, né? O pessoal extraindo aqui o material. E aí, além dos caulins, existem ah, os materiais cauliníticos, os materiais ilíticos, né, ilíticas, que é esse material vermelho, né? Ilítica, argila ilítica é esse material que vai fazer tijolo, telha, manilha, lajota, né? Tem a cor vermelha. E por que que é vermelho? Por que que a cerâmica é vermelha? O que que dá a cor vermelha na cerâmica? Argila. Argila, mas é a mesma coisa que dá a cor vermelha no sangue, que dá a cor vermelha no ferro enferrujado. Ferro. Então, óxido de ferro. Por isso que o sangue é vermelho, por isso que a cerâmica é vermelha, por isso que a ferrugem é vermelha, né? Tudo que tem ferro é a cor desse elemento químico, né? Ele tem cor vermelha. Além das argilas cauliníticas e ilíticas, tem é um nome bem feio. É montemoriloníticas. Montemoriloníticas. Então, são argilas assim que têm uma propriedade de expansão muito grande. Então, essas que têm propriedade de expansão grande, elas entram na composição alimentícia, de fertilizantes para agricultura,
Elas têm uma capacidade de inchamento, né? Então, é um terceiro tipo aí de argila, né? Para absorver óleos, derramamento de óleo no mar, na pista, usam-se alguns tipos de é uma espécie de são cordões grossos assim, cheios desse material dentro, como se fosse assim uma minhoca, né? Uma minhoca gigante, cheia desse material dentro. Quando tem derramamento de óleo, você usa esse tipo de argila que ele tem um altíssimo grau de absorção de óleos e derivados de petróleo. Ele incha, absorve tudo. Outra grande propriedade das argilas, pessoal, que é estudada assim, é em relação a ponto de fusão. Porque você precisa passar elas por fornos, né? Para ela adquirir a resistência, né? A argila assim tirou da terra e seca, ela não tem resistência suficiente só com isso. Precisa passar por fornos, né? Assim como o tijolo é queimado, a lajota, a cerâmica. Então as argilas podem ser fusíveis, né? Aquelas que têm uma certa facilidade para você queimar, né? Tipo, não precisa passar de 1200 graus Celsius, né? É praticamente telha, tijolo, né? Azulejo, piso. Então são as fusíveis. As argilas infusíveis, né? Ela é infusível, mas ela é queimada também, né? Já você precisa quase chegar a 1500 graus Celsius, né? Usa aquele material mais claro para fazer a cerâmica de mesa, né? Pratos, xícaras, jogos assim de jantar, né? Por isso que esses materiais, essas cerâmicas de mesa, feitas com material claro, branco, elas podem ir para máquina de lavar, louça, porque ali tem água fria, água quente, dá choque térmico. Elas podem ir para micro-ondas, né? Até tem travessas assim que se pode pôr no forno, né? Assadeiras, né? Às vezes vem escrito lá se ela suporta o próprio forno. Forno a gás. Para fazer pratos assim. Peixe assado, lasanha. Nesse horário que é bom de falar, né, pessoal? Um peixe assado assim com recheio, uma farofa, ou uma lasanha bolonhesa com queijo assim, derretendo. Claro, é bom de lembrar disso, né? E também temos, além das fusíveis e das infusíveis, que é a cerâmica clara, as refratárias. Cerâmica refratária. Alguém já comprou tijolo refratário para fazer churrasqueira? Já? Tem lá na tua loja, Luiz? Tem, professor. Aí Quanto? usa até a refratária, né? Isso. Tem sim. Quanto que é um tijolo refratário? Professor, tem a plaqueta que é mais barata e tem o tijolo. Fica 3 e pouco o tijolo e a plaqueta mais barata um pouco. Outra diferença, porque um tijolo de cerâmica vermelho é o quê? 50 centavos? R$ 1. Depende da quantidade de furo. Já passou de R$ 1 a maioria. Os 8 furos quase todos são mais de R$ 1 já, cara. 1,19 por aí. Mas o refratário é bem mais caro, né? 3 e pouco, né? Você falou aí. Se eu não me engano, não lembro muito bem também.
Então. E o que que tem então de tão diferente nesse tijolo refratário, né? Veja, ó. Eles só se transformam quimicamente acima de 1500 graus, né? Então ele aguenta calor. E ele também ele tem uma certa quantidade de vazios dentro dele. Ele é poroso. Não dá a impressão que tijolo refratário é mais leve, Luiz? Parece ser, né, professor? Porque teoricamente ele tem quantidade de vazios que contribui assim pro isolamento de temperatura, né? Além dele não derreter tão fácil e não trincar, né? Porque se você fizer, vou fazer uma carne, e você montar assim no chão mesmo, tijolo vermelho, o que acontece com o tijolo? Queima, né? Parte tudo, né? Já não sei se alguém já. Esses dias eu fui fazer um ovo cozido aqui na chapa. Se você contorna assim a tua grelha ali de tijolo vermelho, estoura tudo esse tijolinho, coitado. E já o refratário não, né? O refratário ele suporta, né? E aí para usar com tijolo refratário a gente usa o cimento comum? Não. Não é, né? Lembra da aula passada? E retrasada? Existe o cimento refratário, né? Ele tem uma composição diferenciada, não tinha? O que ele tem de diferente na composição? O tijolo refratário, alguém lembra? O cimento refratário. Alguém recorda? O que compunha o cimento refratário? Bom, depois eu volto ali para nos achar. Mas ele tem alumínio, né, pessoal? Óxido de alumínio na composição, né? Que dá essa característica refratária. Então, beleza, ó. As argilas se classificam em fusíveis, queima abaixo de 1200 graus. As infusíveis queimam a quase 1500. E as refratárias tem que queimar elas acima de 1500 graus Celsius. Então, dá-lhe calor ali, né? Muito bem, pessoal. Mas aí nós temos que processar, então, essas argilas, né? E basicamente o processamento delas vem a ser o quê? Você precisa preparar a matéria-prima, que é a tua extração, mistura, homogeneização, acertar o teor de umidade. A conformação, se você vai prensar, se você vai extrudar, se você vai usar ela líquida, assim, em moldes, como é o caso de louça sanitária, né? Chama-se colagem de barbotina, né? E aí em seguida tem que colocar no forno, é o tratamento térmico. Então, basicamente o processo é
a homogeneizar as matérias-primas, né? Não é só uma argila, né? Você faz uma composição, uma mistura de argilas para ficar com aquela propriedade de mecânica que você deseja. E depois você tem que deixar na forma que você deseja e, por fim, aplicar a temperatura em fornos, né? Então, é assim que você trabalha com as argilas, né? Então, você tem processos naturais. Estou falando aqui da primeira etapa, que é homogeneizar aqui a matéria-prima. Você tem processos naturais, né? Que é misturar. O pessoal mistura muitas vezes até num pátio, assim, né? O pessoal vai colocando a composição ali. E no próprio pátio vai movimentando com as pá carregadeiras, assim, né? O trator movimenta a pilha para um lado, movimenta a pilha para o outro. Então, se ele jogou 2 ou 3 argilas ali, ele mistura com o trator em pátio, às vezes a céu aberto, ou às vezes é o galpão, né? Tem processos que deixa na ação do tempo, sol, chuva, para que desmanche os torrões, né? E você consiga homogeneizar, né? Sem gastar muito dinheiro com isso, né? A própria natureza dá uma desmanchada, né? Nos torrões, uma homogeneizada. E o que eles chamam de amadurecimento, que é quando você tem aquela pasta já com uma certa umidade, deixar tipo descansando, né? Para que quimicamente ali haja assim uma homogeneização. Então são processos baratos e simples, né? Daí vem processos mais industrializados, né? De mistura, homogeneização e diminuição das partículas da argila, que é trituração em moinhos, né? O peneiramento para desaglomerar, tirar material de solo, assim, raiz, folha, galho. O amassamento, que é adicionar água, né, para que fique na consistência que o teu processo precisa. E a laminação, que é você, tipo como se fossem aqueles cilindros de fazer pastel, né? Só que aqui é argila, né? Para você obter assim aquelas placas assim, para você depois levar para uma prensagem, levar para um outro processo, né? Dependendo do que você vai produzir. Ainda teria a conformação, que são prensas, né? Por exemplo, para fazer lajota, para fazer azulejo. Então são prensas, né? Que a argila assim ela tá como se fosse um floco, né? Granulada, enche um molde e prensa com forma. Daí você obtém o formato, a densidade suficiente para ir para um forno sofrer queima em seguida. Daí você, conforme a umidade, se tiver com menos de 8% de umidade, chama-se argila seca, essa mistura. Entre 8 e 25, ela é plástica, tem essa moldabilidade. Entre 8 e 25% de água, né? Aqui tem uma imagenzinha. Não sei se alguém já ouviu falar. Chama-se maromba. A maromba ela é uma rosca aqui. O desenho não está ajudando muito.
É uma rosca helicoidal que vai levando a argila forçada, né? E passa por uma matriz, adquirindo a forma desse molde. Daí a argila tem que estar com uma consistência não líquida, né? Assim, bem uma pastosa, assim, bem densa, né? Vamos ver se a gente consegue uma imagem boa aqui. Pessoal, então, ó, aqui uma imagem de fabricação de bloco cerâmico, né? E você tem o material vai entrando por roscas assim lá atrás, né? E as roscas vão empurrando a argila e ela é forçada a passar por uma matriz que dá o formato do bloco. Então isso é extrusão. Então a argila tem que estar assim, numa consistência de pasta assim bem grossa, né? Um teor de umidade baixo. Alguém já viu assim um processo parecido? E as roscas podem ter assim tamanhos imensos, né? Dependendo do processo, né, de fabricação. Então isso aqui é uma máquina gigante, né? Aqui, ó, o material cerâmico sai pela ponta aqui. Então tem uma rosca enorme aqui dentro, forçando a argila a passar por uma matriz que você troca assim o formato, o perfil que você quer. Deixa eu ver aqui. Vou pegar essa imagem aqui mesmo. Ó, então, ó, você tem uma rosca helicoidal, a argila é trazida por uma rosca secundária, cai numa rosca aqui principal, que empurra a argila a passar por uma matriz aqui, que vai ter o formato do material que você quer. E no caso, vai saindo assim. Isso daí é um processo de extrusão de argila, né? Extrusão. Vai saindo assim de forma contínua, e se for bloco, tijolo, vai cortando assim com fio de aço, né? Ele vai cortando no tamanho do tijolo. O tijolo tem quanto de comprimento, Luiz? Depende, professor.
Tijolo 6 furos? Ah, não lembro de cabeça. Não era 28 centímetros? Acho que é. 28 centímetros por 14? Ou não? Pessoal, eu não lembro, pra falar a verdade. 6 furos não. O mais sai lá é o 11,5, 19, 29. Só que 8 furos aí. Ah, tá. Então, mas enfim, tem lá o padrão por norma, né? Então, a cada tantos centímetros, tchum, ele vai cortar, né? No tamanho certo. Então, isso aí é a maromba, né? O nome da máquina chama-se maromba. Maquinona grande, pesada. Tem que fazer um esforço enorme, né? Para poder sair o material cerâmico. Esse aqui é o material cerâmico saindo, ó. Parece um chocolate, né? Material cerâmico saindo da maromba. A carga é muito alta. Ó a vista da matriz, ó. Um bloco de 8 furos, né? Lá. Então daí vai saindo por aqui. Forma o perfil que se deseja. 1, 2, 3, 4, ó. Bloco de 8 furos aqui. Beleza. Então, a consistência da argila, né, pessoal? É seca, umidade baixa, plástica, umidade média e líquida, a umidade alta, né? A argila líquida ou fluida, ela é usada para a fabricação de louça sanitária, cerâmica elétrica, porcelana e é feita em molde de gesso. A argila tá assim ela parece que tá assim numa consistência de chocolate quente assim, ou cremogema, né? Cremogema de chocolate, não sei se alguém já viu. É aquele mingau de maisena assim grosso. A argila tá assim com aquela consistência. E é feita a colagem de barbutina. A colagem de barbutina é você verter a argila nessa consistência em moldes de gesso. O gesso absorve a umidade e fica o formato da xícara, do vaso sanitário. Então, é assim que aqui, por exemplo, fabricação de vaso sanitário. Vamos ver. Ó, então, ele derramou argila em moldes de gesso. E aí, abre esses moldes de gesso. Abre o molde de gesso. E aí você tem a tua louça sanitária, o teu vaso cerâmico, né? Aqui no caso, esse aqui é uma espécie de algum jarro, alguma jarra cerâmica, né? Ó, aqui vai ser a tampa, acho que vai ter um acabamento que ainda, daí vai pro forno, né? É um molde bipartido, né? E a parte de cima do molde, você tira a parte, depois que se derramou, você abre o molde e fica assim, essa parte formada aqui, tem uma certa espessura, a umidade foi absorvida pelo gesso, né? Olha lá, a parte de cima do molde. E o vaso sanitário é feito assim, xícaras são feitas assim. Chama-se colagem de barbutina. Nesse caso, a argila está líquida, em suspensão,
com aquela característica de mingau de maisena, assim. Bom, pessoal, a nossa parte de queima em fornos, daí eu vou, acho que deixar para a aula seguinte, porque conforme assim o material vai mudar a questão da queima, né? Se for telha, se for tijolo, se for a louça sanitária. Então acho que a gente vai fazer uma pausa por aqui. Tranquilo por hoje, pessoal? Tranquilo, professor. Então tá aí os materiais cerâmicos, assim. Eles são obtidos pelas argilas, que são minerais que estão na natureza. E você basicamente precisa extrair, estudar as propriedades, né? Qual que dá a maior retração, qual que dá a menor retração, qual que dá a maior dilatação, menor dilatação. A coloração que você deseja, vermelha, branca, intermediária, a resistência que você deseja. E aí, qual que é a aplicação, né? Se é estrutural, se é decorativo. E aí você tem que definir a quantidade de argilas que você vai misturar, em que proporção, a quantidade, a plasticidade, né? Mais líquido ou menos líquido, conforme a máquina que você vai usar, o molde. E depois de tudo isso você obtém o teu produto e vai para a queima, né? Você precisa queimar e ainda vai o esmalte, né? O esmalte é uma composição de vidrado, né? Óxido de silício moído, que por cima que só a cerâmica assim argilosa ela é porosa, absorve umidade. Mas se você pega um azulejo, por exemplo, ele tem aquele esmalte por cima que é um vidrado que queima junto, vai para o forno junto. E ele forma assim aquela superfície que não absorve a umidade. Sempre vai acabar com o processo de queima em fornos, que a gente vê daí no nosso próximo encontro. Joia, pessoal? Então, o negócio é fazer um chimarrão quente para aguentar aí a noite. É o jeito, professor. Chocolate quente. Não tô acostumado a esse negócio de chimarrão. Bom, eu falo, mas não tomo, né? Eu tô acostumado a isso não, professor. Tem um ano que eu moro aqui só. Onde eu morava fazia frio, não. Pois é, cara. Espírito Santo é verão o ano todo. É verdade. Lá é outro clima, né? Nossa, bem diferente. Tem gente que toma uns querosene pra esquentar também, né? Os negócios mais bruto, né? Mas eu também não bebo. Pessoal, então, mais tarde vai estar aí esse material de apoio lá no campus e uma atividade aí para desenvolver ao longo da semana aí. Tá joia? Beleza, professor. Boa noite. Boa noite para vocês, obrigado aí pela presença, participação. Uma boa semana para todos aí. Obrigado, professor. Igualmente. Não precisa escrever o nome no chat, não? Põe lá para nós, presente Beleza. lá, para gravar aí. Ô, professor, Opa, boa noite. Professor, é o seguinte, eu diga. entrei lá no campus lá, né?
no portão.